Boa tarde. Eita, que tá lotado esse negócio hoje aqui. Vocês estão me ouvindo bem aí, então? Estão? Aí atrás está tranquilo? Boa tarde, turma. Eu estou todo me tremendo aqui para falar para vocês. Não sei o que é isso. Nervosismo, primeira vez que a gente palestra. Bem, pessoal, mais uma vez, boa tarde. Me chamo Jonathan Abreu. Fico muito contente de ter recebido esse convite para falar para vocês aqui do apocalipse, chamado social. Isso aqui é o apocalipse, pessoal, enviado pelo mensageiro do inferno. A gente não tem mais vida com social não, né? Respirando isso aqui de domingo a domingo. Levanta a mão aí, quem está feliz com o social. Turma, é nosso trabalho, turma. A gente tem que estar feliz, direto. É verdade. Olha, sejam todos bem-vindos. Espero aqui contribuir com vocês em relação às principais situações que estão acontecendo na implantação. Quando a gente... Sei, agora vamos, senão eu boto para fora. Aí chegou... É professor Caxias, né? Você chega e diz, rapaz, vai prestar atenção no raio. Presta atenção. Não, turma, brincadeiras à parte, só para a gente interagir um pouquinho, vocês vêm depois do almoço aí, a gente está com lotação aqui. Fico muito contente de vocês terem vindo. Em relação ao conhecimento, a gente nunca é demais, sempre a gente precisa estar atento ali, principalmente essa mudança significativa, que traz um impacto muito forte nas relações de trabalho, chamado E-Social. Vocês já tiveram palestras hoje de manhã com o Luiz e com o Gilson, e ele explicou, ele explanou a origem do E-Social e essas aplicações, e foi-me incumbido agora à tarde a trazer as principais dores de cabeça que a gente está tratando aí no decorrer da primeira fase de implantação, que foi lá no primeiro semestre, e a segunda fase agora no segundo semestre. Como eu falei para vocês, as empresas, as organizações, empregadores em geral, estão passando por profundas mudanças nas relações de trabalho. Profundas. Não só mudanças no conhecimento, porque precisa ter um conhecimento mais científico, sair um pouco daquele conhecimento empírico que a gente vem aplicando nas relações de trabalho. E trazer o conhecimento científico mesmo. Trazer a parte técnica, a parte cultural, através dessa transformação. E a gente percebe, em muitas empresas que a gente vai transitando, a gente está transitando em várias atividades econômicas, que um dos principais, antes de abrir aqui os 7 casos, os 7 problemas que a gente vai checar aqui na sua implantação, um dos casos preponderantes nas empresas em relação ao E-Social se chama comunicação. Por que a comunicação? Se você quer ter sucesso nessa ferramenta, todas as áreas têm que se comunicar. Todas. Da contabilidade ao departamento pessoal, ao jurídico, à logística, ao setor produtivo, ao comercial, porque se não tiver um alinhamento entre essas áreas, você não vai ter sucesso. Outro detalhe que eu chamo muita atenção é exatamente na palavra sucesso. Eu estou rindo assim porque eu lembro das misérias que estão acontecendo. Sabe? A palavra sucesso na transmissão do E-Social é aquela palavrinha transmitido com sucesso, recepcionado pelo aceito pelo RET, quem usa aí, porque depende do sistema que você esteja usando, os produtos TOTS traz lá aceito pelo RET, né? Os produtos a Fortes traz lá sucesso, Micromoney sai sucesso. Então vai depender muito do software que você está usando. Então essa palavra sucesso é a melhora da morte. A palestra vai ser mais ou menos assim, a gente tem pouco tempo, então por isso eu tenho que interagir, de ser o mais didático possível para que vocês entendam o problema. Quando você se preocupa em transmitir a informação e ter a conformidade da transmissão, você está pecando muito forte. Você tem que observar rigorosamente uma coisa chamada qualidade nas informações. Será o que você está transmitindo corresponde ao que realmente a legislação te permite? Ou a legislação ela te doutrina em relação a isso? Então, a primeira pergunta que se faz. A segunda pergunta é,
Mas, professor, eu transmiti, o E-Social aceitou. Isso significa dizer que está certo. Não. Aí é onde mora o perigo. Vou dar um exemplo bem claro. O primeiro evento que você vai ter que transmitir ao E-Social, se já não é que vocês já transmitiram, é o evento chamado empregador, cadastro do empregador. É o S1000. Vou começar a falar dessa linguagem, o S1000. O S1000, ele, além de iniciar toda a arquitetura, toda a estrutura da empresa junto ao E-Social, ele define uma situação muito importante, que é na classificação tributária. A classificação tributária é um campo do cadastro do empregador, ele vai adotar o enquadramento da empresa em relação à contribuição patronal previdenciária. Então, vai depender do código que eu informar lá. Se eu disser que o código ele é 01, optante pelo Simples, 02, optante pelo Simples com contribuição patronal substituída, 3, optante pelo Simples com parte substituída e parte não substituída, 04, 05, 99. Então, se você informar um código lá, diferente de como sua empresa contribui para a Previdência Social em relação à cota patronal, você vai ter problema. Aí você diz, me dê um exemplo, professor, disso aí. Nós estamos falando do primeiro evento. O primeiro exemplo é o seguinte, vamos imaginar que tua empresa faturou 200 milhões de reais no ano de 2016. Tua empresa pode ser optante pelo Simples? Não pode, né? Ela pode ser qualquer outro enquadramento tributário, mas optante pelo Simples ela não pode. Aí quando você vai lá registrar a empresa junto ao teu sistema de folha, tu cadastrou, aí o campo classificação tributária, o que é isso aqui? Aí tu joga o 01 lá. Na hora que tu joga o 01 e tu transmite essa informação para o E-Social, o E-Social permite que você transmita, porque você atendeu às regras de negócio dele, as regras de validações. No entanto, você está informando ao E-Social que a sua empresa é optante pelo Simples. Então, a primeira situação que você deve observar bem é a qualidade do que você está transmitindo. São as coerências dentro das regras legais. Não sei se os meninos falaram hoje pela manhã, mas o E-Social ele é um sistema inteligente. Ele utiliza de uma inteligência artificial. Falaram isso? Falaram que era burro, foi? Eita, pô, eu vendo um contraditório aqui. Mas por que os meninos faltou comunicação? Mas por que falaram que era burro? Eu fiquei curioso. Por quê? Hã? O que a gente coloca. Eu já vou um pouquinho mais para outra corrente, porque é o seguinte, vejam só, quando você vai lá no Waze, isso nós estamos falando agora de inteligência artificial, quando você vai no Waze e você coloca lá o endereço que você quer de destino, o Waze ele te dá a melhor rota, não te dá? Te dá a melhor rota. Na hora que você joga essa informação para lá, ele vai te dar, ele vai calculando aquilo que você tem de costume. Eu saio de casa, por exemplo, se eu for de manhã para a academia, ele já abre lá e diz, 3 minutos para a academia. Eu nem coloquei que vou para lá. Mas pelo costume, ele já vai tendo essa inteligência. Outro sistema também, outra situação interessante, digo isso muito nos treinamentos, nos cursos, quando você digita uma palavra que contém acento, lá no Word, você digita uma palavra que ela tem acento, e você digita sem acento, o que é que o Word faz? Ele destaca, não destaca? O E-Social foi criado sobre essa plataforma de inteligência digital, inteligência artificial. Porque na hora que tu transmite a informação, ele vai cruzar com todas as outras que estão participando daquele relacionamento. Nós temos hoje 46 eventos ao E-Social e vão entrar mais os eventos aí de órgãos públicos que foram detalhados. Nós vamos chegar a 52 eventos do E-Social. 52. Dos 46 hoje existentes, só tem um que não se relaciona, que não dependem de outros eventos. É o primeiro, o evento do empregador. Todos os outros eventos, eles são interdependentes. Tenta, quando entrar a segurança e saúde do trabalho, afastar o trabalhador por acidente de trabalho sem ter transmitido uma CAT. Ele não vai aceitar. Tenta enviar uma rescisão por término de contrato, onde a data do término já foi ultrapassada lá no cadastro do empregado, ele não vai aceitar. Como é que um sistema desse, ele não é inteligente?
ele tem regras de validações. Tenta informar um RAT no estabelecimento diferente do que o anexo 5 do decreto 3.048 de 99 determina, para ver se ele aceita o cadastro do estabelecimento. É ou não é um sistema inteligente? Internamente, como ele vai compor uma base de informações, porque perceba o seguinte, nós temos 4 nichos do E-Social. Nós temos o E-Social, propriamente dito, que é de competência do comitê gestor. Nós temos o novo FGTS, que é de competência da Caixa. Nós temos a FDREINF, que é de competência da Receita. E nós temos o ADCTF Web, que é de competência da Receita Federal também. Os dois, E-Social e FDREINF, eles não geram nada. Eles só recebem, igual o Pai de Santo, só faz receber. Ele recebe a informação, ele armazena a informação e ele cruza. E ele só aceita se essa informação estiver consistente, estiver em conformidade. Querem ver outro caso de inteligência aplicada ao E-Social? Quando você transmite uma rescisão contratual, se você transmitir essa rescisão, e você declara as verbas lá que você está pagando a rescisão no evento 2299, na hora que você transmite o evento 1210, que é o evento de pagamento, de remuneração, que serve como base para o cálculo do imposto de renda, se não estiver batendo o líquido lá do 1210 com o líquido da rescisão, ele não vai aceitar. Mas que isso não é uma inteligência artificial. Então, entendo sim que é uma nova plataforma, é uma aplicação eletrônica que traz um novo modelo, um novo formato, uma nova condição para que o governo, ao receber as informações, ele já faça um cruzamento prévio para dar consistência e conformidade àquilo que você está transmitindo. Ele sai de todas as outras aplicações. Nós que estamos vivenciando a implantação, quem aqui está implantando o sistema? Quem aqui é do departamento pessoal? Quem aqui é do contábil? Quem aqui é do fiscal? Quem aqui é da área de química? Engenharia? Que eu pergunto DP, levanta 10. Quem que é advogado? Quem é professor? A última. Quem aqui é dono de empresa? Ah, importante. Para entender como é que funciona o todo. Então, a gente que está aí no dia a dia, de domingo a domingo, nessa implantação, turma, não é fácil não. Ó. A gente está implantando mais de 32 mil empregados no E-Social. Desde janeiro para cá. Está chegando a 35 já. 35 mil. É gente, não? É gente demais. Então, todos os problemas que vocês podem ter imaginado, a gente já passou nessa primeira fase de implantação e vem passando. Tem empresas ainda que não conseguiram fechar nem a folha de maio ainda. Então, trazendo aqui à tona, se preocupem sim com o E-Social, se preocupem sim com as conformidades das informações previstas lá na empresa de vocês, observem cadastro, observem sistema, observem processos. Um outro detalhe importante é que nenhum sistema hoje roda 100% o E-Social. Nenhum. Nenhum. Nós estamos trabalhando com 5 sistemas. 5. Nenhum roda em perfeitas condições o E-Social, porque é tudo muito novo. Está todo mundo construindo de forma coletiva. A coisa vai acontecendo e a gente vai analisando. A coisa vai acontecendo e a gente vai fazendo. Se você pegar o manual, quem já teve a oportunidade de ler o manual aqui do E-Social? É fácil? É didático? Quando vem lá, informações adicionais, o campo RET Prove Tente, do layout do evento S2200, deve ser informado. O que diabo é RET, DET, Prove e Vente? Aí tu tem que ir no layout, lá no campo específico, fazer a leitura, entender. Entender ainda se a ocorrência está 0 ou está 1, para saber se é obrigação condicionada ou se é obrigatório. E aí depois, rapaz, isso aqui é assim combinado com a legislação, por isso que ele está restringindo. Então, meus amigos, na minha visão, a visão prática, no dia a dia da implantação, não é um sistema fácil. Não é um sistema,
também não é um bicho de 7 cabeças. Porque o que ele está fazendo, a ideia do governo é o quê? Eu vou apertar o cerco de uma forma que o empregador não vai poder dar o jeitinho. Porque se ele tentar dar o jeitinho, eu pego no cruzamento das informações. Vou dar um outro exemplo de inteligência artificial no cruzamento das informações. Não sei se vocês já ouviram falar, ou se já passou aí algum amigo de vocês, vocês já presenciaram isso. Alguém recebeu uma notificação da Receita Federal cobrando as contribuições previdenciárias dos contribuintes individuais. Chegaram a ver, não? Vou dar um exemplo claro de inteligência artificial. Quando você, inclusive eu peguei um caso hoje de manhã que também vou contar. Quando você é um profissional liberal, um médico, que presta serviço às pessoas físicas, o médico vai lá recebendo dinheiro, entregando recibo, recebendo dinheiro, entregando recibo. No ano seguinte ele declara no imposto de renda, na verdade, na rubrica lá no campozinho, serviços prestados a pessoas físicas. Aí a Receita Federal pegou todas as declarações de imposto de renda dos contribuintes individuais, e a Lei 8.212, ela deixa bem claro o seguinte: todo trabalhador que tem atividade remunerada é um contribuinte obrigatório da Previdência Social. Então, se você declara lá no imposto de renda que foi um serviço prestado à pessoa física e recebeu remuneração, o que a Receita vai fazer? Vai checar se você contribuiu para a Previdência. Aí faz lá uma varredura no sistema, não encontra nenhuma contribuição vinculada ao seu número de PIS ou CPF, aí te cobra as contribuições, se glosa as contribuições previdenciárias sobre o valor que você está recebendo. É um cruzamento, é uma inteligência artificial. Tem um amigo meu recebendo aí notificação de R$35 mil da Receita Federal. Médico. Outro detalhe, a turma que gosta de tirar alguma vantagem, veja só, estava num cliente agora pela manhã, aí o cliente chegou: Jonathan, rapaz, a Previdência mandou uma notificação aqui para o trabalhador veio entregar para a gente, ela pedindo para devolver o valor do benefício previdenciário dos últimos 5 meses. Eu, peraí, me conta o que foi que aconteceu. O trabalhador, olha só, isso é uma empresa prestadora de serviço. O trabalhador chegou, pegou o atestado médico, ficou os 15 primeiros dias em casa, depois ele mesmo preencheu na internet, como se fosse a empresa, o afastamento dele, pegou o atestado médico junto com esse afastamento e foi para a Previdência. Deu entrada na Previdência Social e foi deferido o benefício. Foi deferido. Tudo bem até aí, né? Foi deferido. Só que ele continuou a trabalhar. E a empresa declarando o GFIP dele, ó. Mensalmente declarando o GFIP e ele recebendo o benefício. Aí a Previdência, caiu na malha fiscal da Previdência, na malha fina da Previdência. Aí a Previdência, meu amigo, você tem 30 dias para justificar por que tem remuneração serviço prestado no período que você estava afastado. E ainda, além do mais, ainda deu um prazo para, se realmente ele não conseguir comprovar, que ele devolva esse dinheiro aos cofres, ainda manda GPS junto com essa notificação. Faz parte de quê? Cruzamento de informações, sem o E-Social, tá? Com o E-Social a coisa vai ser pesada, pancada. Tá claro, turma? Começamos bem a nossa brincadeira da tarde? Sim, né? Só para a gente ter o impacto que o E-Social, sim, ele vai cruzar, ele é uma nova plataforma, é uma nova forma de declarar as informações para a Previdência Social, para o FGTS, para a Caixa Econômica, Ministério do Trabalho, etc. Se você pegar um evento S2240, é um evento de condições ambientais de trabalho. Esse evento vai substituir o PPP, o Perfil Profissiográfico Previdenciário. É um evento que faz parte da saúde e segurança do trabalho, e esse evento ele vai ter que ser transmitido a partir de janeiro. O que é que consta nesse evento? Qual é o ambiente que o trabalhador está prestando serviço? Quais são os fatores de riscos desse ambiente? Qual foi o método avaliativo desse ambiente? Foi qualitativo ou quantitativo? Se foi quantitativo, qual foi o método utilizado? Qual foi a aferição realizada? Tem EPI, qual é o EPI? O EPI está cadastrado na tabela de EPI 1065, para cruzar a informação. Aí o fator de risco enseja a insalubridade. Aí você vai mandar a verba S1200, o evento S1200, com todas as verbas da folha de pagamento.
E todas as verbas estão identificadas pelas naturezas de rubrica que o E-Social vai entender que tipo de verba é aquela. Aí tu declara a condição ambiental, tu diz que a condição ambiental tem fatores de risco, enseja insalubridade e não paga a verba insalubre na folha de pagamento. Vai ou não vai cruzar uma informação dessa? Vai. E são essas conformidades que vocês têm que começar a analisar. Mapear esses processos das empresas, chamar todo mundo, porque o E-Social é uma construção coletiva, não é de um departamento. O E-Social é da empresa inteira. Se uma engrenagem dessa não funcionar, toda a sistemática não funciona. Toda a sistemática. Então, tirem da mente, vamos fazer uma sessão de descarrego aqui agora, tirando da mente de vocês, tirem que o sucesso do E-Social é a transmissão do evento. O sucesso do E-Social é a qualidade do que você está transmitindo. São os dados que você está transmitindo com qualidade. Não é mais apenas uma obrigação acessória, é a obrigação acessória. Onde eu tenho implantado inteligência artificial nessa sistemática. Bem, então vamos para os nossos casos. Dúvidas aí, no final eu abro, a gente bate um papinho, tá certo? Nas dúvidas que vocês têm. Primeiro caso é o cadastro do empregador S1000, eu já até antecipei para vocês. Classificação tributária. Foi interessante contar essa história para vocês, foi muito interessante. Tem um cliente que casos a gente tem que encontrar o que a gente está vivendo, né? Então, e todos os meus casos aqui são autorizados pelos meus clientes, só não posso falar o nome, claro, mas eles me autorizaram a utilizar como cases em sala de aula. E aí eu cheguei, ele me chamou, é um amigo de muito tempo, uma empresa de grande porte aqui no estado, ele disse o seguinte: Jonathan, vem aqui, rapaz. Isso foi em junho, tá? Dá um pulinho aqui para a gente dar uma olhada no E-Social, traz uma proposta, etc. Tá bom, fui lá. Cheguei lá na sala dele, ele, não, rapaz, tá não sei o quê, não dá certo desse jeito. Todo o pessoal já mandou, tá tudo sucesso e tal. Eu fiz um desafio com ele. Eu disse assim, fulano, vamos fazer assim? Eu vou abrir o teu primeiro evento, o teu primeiro. Se eu encontrar um erro, e justificar, claro, fundamentar o erro, tu me contrata. Se eu não encontrar, eu te dou um desconto de 50%. Aí ele, fechado. Quando ele pegou na minha mão, que eu fui passar no departamento pessoal, eu fui assim, ó, meu Deus do céu, tomara que tenha um erro. Tomara que tenha um erro. Vai ter, eu vou encontrar. Cheguei lá no primeiro evento, né? Você sabe para abrir o XML do evento 1000? Quando ele abriu o XML, passando, classificação tributária. Quando eu olhei que estava 01, e é uma empresa que fatura muito dinheiro. Aí eu disse, meu amigo, olha, o 01, na hora que tu tentar fechar a DCTF Web, ele vai calcular como se fosse uma empresa optante do Simples Nacional. Então, tua base da folha não vai bater nada com a base da DCTF Web. Tem que ser 99, que aí ele vai calcular os 20% sobre a folha de pagamento lá na DCTF Web. Ele fechado a consultoria. Então, nosso primeiro caso eu chamo a atenção a vocês, é o evento do empregador. Observem a classificação tributária, porque a classificação tributária ela vai determinar, vai ser determinante para a cota patronal previdenciária. É ela que vai indicar como é que sua empresa vai pagar a previdência social em relação à contribuição patronal. A gente sabe que na Previdência Social nós temos várias fontes de financiamento. Se a gente falar de RGPS, temos 3 principais fontes. A contribuição do trabalhador, o aporte do governo, quando falta dinheiro lá para a Previdência, e a contribuição das empresas, que é a patronal, contribuição dos empregadores. Se eu tenho a contribuição patronal, a dos trabalhadores só tem uma base de cálculo dos trabalhadores. Qual é? A remuneração. Só. Agora, quando fala empresa, aí vai depender do nível da empresa. Se for uma empresa do Simples, a cota patronal está embutida lá no imposto simplificado do faturamento. Se ela for do anexo 4, aí ela paga os 20% e o RAT, mas não paga os terceiros. Se for uma agroindústria, aí ela vai pagar sobre a comercialização da produção rural, que hoje está em 2,5%. Se for uma associação esportiva que mantém clube de futebol profissional, o melhor clube do mundo, chama Ceará Sporting Clube, não paga a contribuição. Não paga a contribuição patronal sobre a folha.
vai pagar a contribuição patronal sobre a renda do jogo. Então, quando se fala em empresa, nós temos diversas fontes de financiamento, de bases. E essas bases, como é que eu vou pagar no E-Social, é definida pela classificação tributária lá no evento S1000. Está claro? Muito importante, não é só preencher 4 campinhos, gerar o arquivo e transmitir, não. Muito cuidado. O nosso segundo caso são os estabelecimentos. Tem pincel aqui? Tem. Vou fazer um resumo aqui, rapidamente, para vocês. O primeiro cadastro é do empregador. S1000. Só pode ter 2 identificadores, o CPF e o CNPJ. Não tem outro identificador que caracterize o empregador. Não tem. Ou é CPF ou é CNPJ. Acabou. Aí o CAEP não é empregador. Aí a obra não é empregador. Empregador é a raiz do CNPJ ou teu CPF. É empregador. Beleza? O empregador define o quê? Cota patronal previdenciária. Pessoal, desculpa aqui fazer um adendo. Estou me sentindo professor de cursinho, com sala lotada, na véspera do concurso público. E fazendo só o esquema aqui, né? Para cair na prova e o negócio funcionar. Com um microfonezinho aqui. Gostei dessa ideia. Ó. Depois do empregador, aí a gente faz a seguinte característica. Nós temos, eu vou puxar para cá, porque é a tabela de processos. Tabela de processos, que é o S1070. Por que eu puxei para aí? Hoje, antes do E-Social, as obrigações acessórias, nenhuma delas pedia número de processo para você justificar uma discussão judicial ou administrativa. Pedia? Se eu tivesse um convênio com o Sesc Senac, ou com, sei lá, uma discussão da contribuição previdenciária sobre o aviso prévio, eu só ia lá na GFIP, tirava e acabou, não é verdade? No dia que tivesse a fiscalização, eu mostrava lá o processo para o fiscal e ele elidia a responsabilidade da contribuição. Só que hoje, o E-Social diz, não, menino, não é mais assim não, viu? Ei, agora você vai ter que me dizer, qualquer que seja a discussão que ocorre, que modifique as obrigações trabalhistas e previdenciárias, você vai ter que relacionar para mim numa tabela, que é a tabela de processo. Vixe, professor, eu tenho uma discussão na cota de aprendizagem, ó. Eu sou dispensado parcialmente de cumprir a cota de aprendizagem, mas isso foi ganho através de uma liminar. Ah, é? Então, quando você for informar a cota, se você é obrigado ou não, lá no evento do estabelecimento, você tem que indicar o número do processo que te gerou o direito de utilizar essa situação. Quando você informar o número do processo, ele vai buscar onde essa informação? Lá na tabela de processos. Tá? Isso é uma regra de validação do E-Social. Então, nós temos empregador, depois. Esse é o primeiro evento, é o único evento que você não vai, em hipótese alguma, ser dependente de outro. Ele sempre será independente. Agora, todos os demais eventos, todos eles serão interdependentes. Depois do processo, aí eu tenho o seguinte, ó, aí eu tenho a seguinte estrutura. Eu vou dizer que essa empresa, esse empregador, ele tem a matriz, uma filial e uma obra própria. Matriz, filial 1 e uma obra dele própria. Porque, para quem não sabe, quando se fala de construção civil, eu tenho uma obra própria. Quando eu mesmo, empresa X, está construindo uma obra. Eu tenho a empreitada total, quando é uma empresa que contrata outra para fazer toda a obra ou ser responsável pela obra, contrato de empreitada total. Isso aqui eu sei, é de responsabilidade da empresa X. E eu tenho a empreitada parcial. O que é a empreitada parcial? É quando... Opa, aqui não, aqui. É quando essa empresa, que tem um contrato de empreitada total, responsável pela obra, terceiriza parte do serviço.
essa empresa aqui não tem responsabilidade por essa obra, então esse contrato é de empreitada total. Então a gente precisa entender bem essas características, porque a obra será estabelecimento do empregador quando o empregador for responsável por essa obra. Olha a inteligência artificial sendo aplicada. Na hora que eu cadastro uma obra, o CNO, que é o Cadastro Nacional de Obra, como estabelecimento, na hora que eu mando o evento, o E-Social vai conferir no cadastro dessa obra aqui, se o responsável é esse CNPJ. Se esse CNPJ não for responsável por essa obra, ele não vai aceitar essa obra como estabelecimento dele. São regras de validações. Isso é extremamente importante, por quê? Mas, Jonathan, por que uma obra é estabelecimento do empregador? Vocês vão entender agora. É o seguinte, ó. Assim como o empregador define a cota patronal, o estabelecimento define RAT, FAP, RAT ajustado, cota de aprendizagem, cota de pessoas com deficiência. Não é definido pelo estabelecimento? O RAT é por estabelecimento, por isso que eu divido, ó, empregador, cota patronal, estabelecimento, RAT, FAP, RAT ajustado, aprendiz e pessoas com deficiências. Aí eu tenho as lotações tributárias, que define quem? O FPAS e outras entidades. Olha a estrutura, cota patronal, RAT, FAP, outras entidades. Não é o GPS? Por isso que ele monta dessa forma. Bem, trazendo aqui o estabelecimento, eu tenho o seguinte, ó. Vou definir o RAT para cada um desses estabelecimentos. Porque o RAT está previsto na atividade preponderante da empresa, lá na instrução normativa, se eu não me engano, a 1453, de fevereiro de 2014 a 2015. Decorar também assim é um pouco complicado, mas a gente vai falando tanto que a gente vai aprendendo, né? Então, a instrução normativa 1453, ela define que a atividade preponderante é aquela que tem o maior número de empregados. Ela, por sua vez, vai definir qual é a alíquota do meu RAT, se é 1, 2 ou 3%. O FAP também é por estabelecimento, e o RAT ajustado, ele é o resultado da multiplicação do RAT vezes o FAP. Professor, minha empresa é do Simples. Eu não informo nada de RAT nem FAP na GFIP, e agora a social está me obrigando a informar, senão ele não recebe o evento. Vejam só, quem define contribuição patronal? Classificação tributária do... Se eu estou dizendo lá no cadastro do meu empregador que é obrigado você informar a classificação tributária, ele vai combinar essa informação com essa. Se você preencheu a alíquota RAT e FAP, mas você é do Simples, não se preocupe, porque a DCTF Web ela vai utilizar como base de cálculo a classificação tributária do cadastro do empregador. Hã? Porque você está dizendo que é optante do Simples. Aqui eu estou dizendo que é optante pelo Simples, você vai ter que informar, porque esse campo é obrigatório, mas não se preocupe, porque ele não vai calcular baseado na classificação tributária do cadastro do empregador. Show? Beleza. Tá muita gente começando a ter dúvida aí, né? Ó. Aí nós temos a seguinte situação, nós temos a matriz, filial e a obra. Professor, a obra é... Vamos imaginar uma situação hipotética, que esse empregador é um supermercado, tá? Aí esse supermercado, ele tem a sua matriz e sua filial em outro bairro e está construindo um novo estabelecimento, um novo supermercado. Aqui mesmo, perto de Iguatemi. Ele não contratou nenhuma construtora para realizar essa construção. Ele não firmou o contrato de empreitada total. Ele disse, quem vai construir sou eu. Eu vou contratar os serviços, contrato o engenheiro toma de conta, etc., e vou construir. Beleza, aí ele foi lá, constituiu o CNO da obra, constituiu, contratou o engenheiro, contratou todo mundo. Concordam comigo que o RAT é por estabelecimento?
O RAT da matriz vai ser igual ao RAT da obra? Nunca. Nunca. Pode até ser, coincidentemente iguais, mas não é condicionado. Então, o RAT vai ser diferente, o FAP vai ser diferente, o RAT ajustado vai ser diferente. Por isso que o estabelecimento, a obra tem que ser cadastrada como estabelecimento do empregador. Exatamente para identificar essas obrigações. E as lotações tributárias, Jonathan? Aí nós temos as lotações tributárias da seguinte situação. A lotação tributária, ela define, como eu falei, as outras entidades. Baseado nesse mesmo critério que eu venho expondo para vocês, ora, se uma obra ela tem as características diferentes, você concorda que esse empregador aqui, ele é vinculado ao comércio, supermercado? A obra é vinculada ao comércio? Então, vocês concordam que o FPAS e o código de outras entidades da matriz e da filial do supermercado é diferente da obra? A obra vai recolher para a indústria. O supermercado vai recolher para o comércio. Então, eu vou criar duas lotações tributárias. Vocês concordam que a matriz e a filial tem o mesmo FPAS e a mesma entidade? Então, eu crio uma lotação tributária que vai compor os dois, com o código 01. Por que o código 01? Porque essa lotação é o próprio estabelecimento do empregador. Lotação tributária obra. Vou criar para essa obra. Por quê? Porque o FPAS e o código de terceiros dessa lotação é diferente. No entanto, ela também vai ter o mesmo código identificador, o tipo de lotação 01. Por quê? Porque ela é o estabelecimento do empregador. Ela é o próprio estabelecimento do empregador. Por isso que eu vou ter que cadastrar como 01. Jonathan, mas se fosse uma lotação de uma empresa prestadora de serviço com cessão de mão de obra, vigilância, portaria, construção civil que presta serviço, como é que eu ia cadastrar as lotações? Aí vamos lá. Se você tivesse cadastrando uma prestação de serviço que fosse uma obra, porque na construção civil, pessoal, quando se fala de previdência de construção civil, tudo converge em função da obra. Tudo que você vai fazer é em função da obra. SEI, folha de pagamento, GFIP, né, agora com o E-Social também, tudo, o protagonista é o identificador da obra. Então, quando eu sou um empregador, prestador de serviço na área de construção civil, é a Z, vamos supor que é a Z, tá? A Z, por sua vez, não tem isso aqui, imagine que ela não tem. Mas ela vai ter uma lotação tributária. Por quê? Porque é um cliente de Z. Todos os clientes vão ter que ser cadastrados aqui. Lotação tributária, em sua essência, substitui o tomador de serviço da GFIP. Substitui. Só que hoje, todas as empresas, independente, qualquer que seja ela, vai ter que informar a lotação tributária. Porque o FPAS é vinculado à lotação tributária. É o trio, ó. Empregador, estabelecimentos e lotações tributárias. Bem, aí eu tenho o código 02. Esse código 02, o tipo que está previsto nas tabelas do E-Social, lá nos layouts, que quando você baixa o arquivo do layout, está muito alto, né? Quando você baixa, está melhor aí? Está todo mundo ouvindo aí atrás? Não está? Tá, né? Beleza. Quando você baixa os layouts das tabelas do E-Social, aliás, os layouts do E-Social, você vai ter 4 arquivos. O primeiro, controle de alteração, que são as novidades da versão. Você instala o sistema, você atualiza, não vê as novidades da versão? Quando você baixa o layout do E-Social, você vai ter as novidades também. O que mudou de uma versão para outra do layout. 2, o próprio layout. 3, as tabelas que fazem referência ao que o E-Social precisa saber. O E-Social ele tem um código interno e diz, olha, para eu receber essa informação e você dizer que é salário, esse salário tem que estar identificado por uma natureza de rubrica. Quer ficar sem ele? Quase eu fico sem eu, né? Eu estou falando sobre o quê? É só para eu voltar aqui também. Ó, então, quando se fala de... Quando você baixa os arquivos, vai ter lá, ó, tabelas. Tem as tabelinhas, todas elas vão se referir a alguma situação. Código de EPIs, parte do corpo atingida por acidente de trabalho.
Você teve uma fratura exposta no fêmur da perna direita, aí você vai ter que identificar lá na CAT, que foi a parte do corpo atingida, foi o fêmur da perna direita, tem um código específico. Identificador, como é que eu sei que é um CNPJ para o E-Social? Aí o E-Social vai dizer, olha, tu usa o código 1. O código 1 é o CNPJ, o código 2 é o CPF, o 3 é o CAEPF, o 4 é o CNO. Então, ele vai identificando através dessa tabela. E o último arquivo são as regras de validações. Turma, é sério, regras de validações, elas são importantíssimas. Porque é ela que vai dizer como é que vai ser o recebimento dessa informação junto ao E-Social. Como é que ele vai receber? Olha, vou mandar aqui o cadastro do estabelecimento, mas se o RAT não tiver ok, eu não recebo. Se o CNPJ do estabelecimento não tiver a mesma raiz do empregador que você está transmitindo, eu não recebo. Se a folha de pagamento, o trabalhador estiver ativo no RET, você não transmitir a folha, eu não consigo fechar a folha. São regras de validações. E essas regras de validações são exatamente as informações e os cruzamentos necessários para a social receber aqueles arquivos. Vamos para a terceira situação. Lotação tributária, obra de construção civil. Eu já expliquei, né? Expliquei aqui, ó. Quando eu digo que é 02, o tipo de lotação é 02, obrigatoriamente eu tenho que cadastrar um CNO, que é o Cadastro Nacional de Obras. Cadastrei o CNO, tipo 02, e ele vai consultar, olhem só, obrigatoriamente, quando você cadastra essa lotação, você vai ter que informar o CNPJ ou o CPF do responsável por essa obra. Não é empreitada parcial. 02 é a empreitada parcial, ó. Z presta serviço a X na obra A, mas X é responsável pela obra A. Então, o contrato com Z é de empreitada parcial. Então, vamos lá, vamos supor que Z esteja cadastrando a lotação, que é a obra de construção civil. Z está cadastrando. Minha pergunta, quem vai ser o CNPJ responsável por essa lotação tributária do empregador Z? X. Quando você fizer isso, informar esse X, o E-Social vai lá na Receita Federal consultar se os responsáveis por essa obra é realmente o X. É ou não é uma inteligência artificial? Sim. Todos eles têm que estar cruzados. Turma, eu vou fazer intercalado. Das explicações que eu concedi para vocês até agora, alguma dúvida? Bora, começando. Diga, doutor. Vai, porque o responsável, pessoas com deficiências, são calculadas não por estabelecimentos, e sim pelo empregador. Então, tudo vai entrar na contagem para a contratação de pessoas com deficiência. Tá? Entra tudo. Apesar dessa informação ser centralizada no CNPJ da empresa matriz, do estabelecimento matriz, mas PCD envolve todo o empregador, e não apenas o estabelecimento. Diferente de aprendizagem. Aprendizagem é por estabelecimento. E obra, lá na NR1, é caracterizada como estabelecimento da empresa. Não entendi. Certo? Certo? O FPAs são distintos. Lotação para matriz e lotação para filial. Está claro? Que aqui é que define para quem é que vai ser a distribuição das outras entidades. Mais alguém? Deixa eu ir até aí, que o negócio dá para ir, não sei se dá. Aí você vai ter que observar. Não, aí vamos lá. Eu entendi. A pergunta dela, pessoal, vocês estão ouvindo aí na frente, né? Então não?
Melhorou agora? Estão ouvindo aí na frente? Não, ouvindo você. Não, vocês não escutaram, mas eu vou repetir. Ela disse o seguinte, olha, Jonathan, eu tenho na minha empresa 2 atividades. Atividade de indústria e atividade de comércio. Aí eu pergunto, quantos estabelecimentos você tem na empresa? Matriz e filiais tem? Só a matriz? Então, para você identificar o KNAI preponderante, porque na Previdência Social, a gente tem que ter cuidado com qual é o cenário que eu estou aplicando o KNAI preponderante. Porque se for o seguinte, ó, se eu estiver falando de RAT, o KNAI preponderante é aquele que tem o maior número de empregados e trabalhadores avulsos. Não é o seu caso que tem trabalhadores avulsos, que é só portuário ou cedido pelo sindicato. Mas no teu caso, tu vai pegar, opa, onde é que está alocado o maior número de empregados? É na indústria ou no comércio? É na indústria. Então, meu KNAI preponderante para todo aquele estabelecimento é a indústria. Agora, se você estiver falando de desoneração da folha de pagamento, o KNAI preponderante da desoneração é o quê? A receita. É a receita aferida. Então, qual é a atividade preponderante quando eu falar de desoneração? Receita aferida. Quando eu falar de RAT, número de empregados. Está claro? Continuando nossos casos, nosso quarto caso, são os horários. Quem tem problema com horário aí? Quem é? Ele chegou no terror, né? No terror. Quando fala em horário, meu amigo, começa o desespero. Como é que se cadastra no horário, hein? Vocês são adeptos a utilizar um negócio chamado horário padrão? O cara trabalha de 7 da noite às 7 da manhã. Qual horário é? Horário padrão. Ah, o cara só trabalha de sexta-feira. Horário padrão. Aí você coloca todo mundo com o código 001. Não, passou aí, o ponto é outro. Aqui é só para efeito de informação. Turma, muito cuidado com o horário. O horário, ele é diário. E ele pode se repetir no decorrer da semana. 8 às 18, não é um único horário? E ele não pode se repetir segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Esse único horário eu vou cadastrar na tabela de horários do E-Social. 10h50. Eu vou cadastrar não a semana, eu vou cadastrar o dia. No cadastro do trabalhador, no 2200, é que eu vou alocar o dia ao horário que eu registrei. Se eu crio um horário de 8 às 18, com 2 horas de intervalo, e esse horário se repete de segunda a sexta, quantos horários eu tenho? Só um. Só um horário. Cadastrei e mandei para a social. No cadastro do trabalhador é que eu vou dizer, opa, segunda é horário 001. Terça, horário 001. Quarta, 001. Quinta, 001. Repita comigo, sexta e sábado. 002. Eu não vou cadastrar o horário 002? O horário 002 é de 8 às 12. Né? Com 4 horas. Então, o horário que eu vou cadastrar para o E-Social é o horário do dia. Ele não quer saber a semana no cadastro de horário na tabela 1050. Vamos lá. Quem aqui utiliza a jornada 12 por 36? Souberam cadastrar a jornada 12 por 36 bonitinha? É. Quantas horas de duração de trabalho tem uma jornada 12 por 36? Não. Quantas horas de trabalho eu tenho numa jornada de 12 por 36? Não, diário. Em minutos. Aí está pedindo. Quantas horas? Vamos raciocinar o seguinte. Se a gente for lá no artigo 68, veja que tudo eu estou combinando com legislação. Tudo. Porque é social, é a legislação aplicada. Quando eu vou lá no artigo 62 da CLT, 68, perdão, fala dos intervalos intrajornadas. Toda jornada acima de 6 horas, eu tenho que ter de 1 a 2 horas de intervalo. Pode ser um tempo mais elástico ou um tempo inferior? Pode, baseado no instrumento coletivo. A reforma trabalhista trouxe essa possibilidade. Bem, aí eu concedi 1 hora de intervalo numa jornada que começa de 8 às 18. Quantas horas eu trabalhei? 8 às 18 é minha jornada.
Só que eu tenho 1 hora de intervalo nesse meio. O intervalo entre a jornada não computa na jornada de trabalho. Eu pergunto, de 8 às 18, com 1 hora de intervalo, quantas horas eu trabalhei? 9. Mas de 8 às 18 tem 10, não tem? Mas eu trabalhei? Numa jornada de 12 horas, quantas horas eu trabalho? Por quê? Porque obrigatoriamente eu tenho que conceder 1 hora de intervalo ao trabalhador. Por isso que eu trabalho 11 horas. Conseguiram entender a linha de raciocínio? Então, a jornada diária são de 660 minutos. Beleza. Numa implantação, a gente lá numa implantaçãozinha, e eu olhando lá o cadastro do trabalhador 12 por 36. Aí, quando eu comecei a checar, tinha lá, ó, segunda, horário 004, terça, horário 004, quarta, horário 004, quinta, horário 004, sexta, horário 004, sábado 004 e domingo 004. Aí eu peguei e fui no cadastro de horário dessa empresa. Quando eu olhei, era um horário 12 por 36. Aí eu cheguei para o profissional do departamento pessoal e disse, rapaz, por que tu cadastrou de domingo a domingo o horário para o trabalhador? Rapaz, Jonathan, é porque como ele trabalha por escala na 12 por 36, eu não sei o dia que ele vai trabalhar, eu coloquei logo todos os dias. O que foi que ele disse aquilo ali não é social, o que foi? Que ele trabalha todos os dias 12 horas. Cadastrei o horário certinho, mas vinculei errado ao cadastro do trabalhador. E aí eu estou dizendo, estou dando lá. Pessoal, porque é o seguinte, ó, vou fazer só um adenozinho. Hoje, quando você gera informação, tu imprime a folha, imprime a CFIP, transmitiu, mas a folha, as comprovações do ponto, tu deixa arquivado para uma futura fiscalização, não é assim? O fiscal chega, pega a documentação, analisa, monta a auditoria, audita e aplica as infrações em relação às divergências. Pode ter divergência que ele passe lá, ele deixe passar. Rapaz, isso aqui não é relevante, eu vou deixar passar. A empresa não teve a intenção. Outras ele olha assim e diz assim, ó, rapaz, olha, eu vou te autuar agora não, mas corrija esse problema. Mas você está no risco. Com o E-Social não funciona assim. O E-Social tu já gera informação, já assina eletronicamente, transformando em documento, e transmite aquilo ali, você já é réu, confesso. Tu não assinou um documento dizendo que faz aquilo ali? A informação já está no ambiente do governo, ele tem 5 anos para te fiscalizar. Se você manda agora, não se preocupe não. Ah, mandei, Jonathan, ó, em dezembro, rapaz, não chegou nada daquele negócio de junho, vai chegar mais não, chega. Pode esperar 3, 4 anos, é igual a malha fiscal do imposto de renda. Você cai na malha fiscal em 2014, pensa que não vai se livrar. Quando é em 2018, chega a notificação já com o valor glosado. Aconteceu comigo. Estou aqui todo torto na malha fiscal. Em 2014, chega. Então, quando você vê assim a informação chegando com sucesso e você não se preocupa mais, se preocupe, porque vai ter problema. Se preocupe, porque vocês vão ter problema. Tá? Então, olha só, eu nem disse a solução, né? Vocês querem saber a solução? Né? Da 12 por 36? Eu sei o dia que eu vou trabalhar? Vai depender da escala. Como eu não sei o dia, eu não posso dizer quais são os dias determinados para a social. Lá no cadastro do trabalhador, existem 8 códigos. 1 é a segunda, 2 é a terça, até o 7 domingo. E o código 8 tem a nomenclatura de variável. Como eu não sei o dia que o trabalhador vai prestar serviço, eu incluo só apenas o código 8 com o horário 004. Ponto. Dia variável, na 12 por 36. Informo qual é o regime, ele vai fazer o cruzamento e vai checar. Olha só. Você às vezes não se preocupa. Ah, Jonathan, o E-Social vai pegar a quantidade de horas que eu estou pagando na folha de pagamento? Claro que vai. Você que é acostumado a pagar uma folha, as horas de um mês, 3 meses depois, você que é... Quer perguntar, mano? Você que é acostumado a pagar o abono, é o abono, né? O empregado chega assim para você, ei, meu abono não veio não. Aí diz, a folha já está fechada, deixa eu pagar no mês seguinte. Aí você anota lá e no mês seguinte paga. Vamos raciocinar o seguinte, 30 horas extras de um mês que você não pagou, mais as 30 horas extras desse mês que você vai pagar, dá 60 horas. Quando você for analisar,
A legislação diz que a quantidade de horas extras que você tem que fazer no mês não pode ultrapassar a quantidade de horas que você trabalha na semana. Quantas horas eu trabalho na semana? 44. Então, isso significa que a quantidade de horas ultrapassadas no mês, legalmente autorizadas, não pode ultrapassar de 44 horas semanais. Aí você pega e diz, opa, é 44 e eu estou pagando 66. O Wordzinho vai destacar, vai? Vai destacar o Word? Vai! Lembra que eu falei, se uma palavra contém acento e eu estou informando ela sem acento, ele não vai destacar em vermelho? O E-Social também vai pegar isso, turma. Na hora que você informar uma quantidade de horas excessivas em relação à quantidade de horas que possivelmente ele vai poder utilizar, você vai ter problemas. Então, muito importante analisar... Ixi, eu já passei, foi eu. Muito importante analisar o cadastro, horários e trabalhador. Beleza? Pode. Deixa eu entender aqui, Tô. Você vai utilizar o 8 e com o horário que você tem. Porque você tem dias variáveis, mas o horário é fixo. Você vai colocar 8 variável com o horário fixo. Não, você diz que é uma escala de revezamento, mas a escala física é um documento auxiliar para uma futura fiscalização. De quê? Não, ele tem lá os tipos de jornadas, se é 12 por 36, se é jornada normal, que é a padrão, ou se é um tipo de escala de revezamento. Você vai marcar que é uma escala de revezamento. O Fortes, se for o Fortes que você está falando, ele vai fazer essa quantidade de escala para ele poder gerar uma situação interna, mas isso que o E-Social não pede, essa situação. Ele não vai pedir, porque em regra você não pode trabalhar mais do que 6 dias. Você só pode trabalhar no máximo 6 dias. Se for uma escala de revezamento, 6 horas. Tá? No 8 variável. Aí vamos supor que ele trabalha de manhã, trabalha de tarde e trabalha de noite. São 3 horários em dias variáveis. Então você vai cadastrar 3 vezes o código 8. 8, 8 e 8, horário 1, 2 e 3. Aí você vai informar os dias que ele trabalha com os horários fixos. É fixo, porque você não teve mudança de horário de trabalho. E é muito importante a gente entender diferença entre jornada de trabalho e horário de trabalho, viu, turma? A jornada ela não pode ser flexível, o horário já pode. Vamos para o nosso quinto caso. Diga, doutora Priscila. Dia variável no cadastro do trabalhador em relação ao horário. Você vai colocar o horário de 12 por 36, a jornada 12 por 36, e o dia do horário, você vai colocar variável. Isso é pela legislação. Sim, foi isso mesmo. Então, hoje, você só pode, dentro do mês, pagar no máximo 44 horas extras para um trabalhador que trabalha 44 horas por semana. Pode ter horas a mais? Pode, artigo 61, né? Artigo 60. O artigo 60, ele diz, olha, eu posso ter horas extraordinárias que ultrapassem as 2 horas por dia, mas quando eu tenho uma necessidade imperiosa que possa causar prejuízo manifesto à empresa. Aí é o problema. Vamos lá para trás. Daqui a pouco eu volto e passo aí desse caso. Porque está sem microfone, a gente tem que vir aqui atrás, né? Tudo bem? A senhora está bem, Karine? Diga aí, doutora. 7 às 13. Como assim? Não entendi, não. Fala um pouquinho mais alto para o pessoal ouvir. Certo? 13 às 20 tem quantas horas? 7. Quantas horas eu tenho que conceder de intervalo? 1 hora. A partir de 6 horas de jornada diária, eu tenho que conceder 1 hora de intervalo no mínimo. Pode ser variável. Você pode dizer, você vai sair 4 horas de intervalo, volta às 5. Mas esse intervalo não computa na jornada de trabalho.
Nesse caso, ele teria que sair às 21 horas. A folga, como a folga ela não existe, você vai ter uma folga, não vai ter folga fixa, né? Porque ele não trabalha aos domingos também, vai ser por escala. Aí você tem que construir uma escala para uma futura fiscalização, ele analisa o cadastro de horário do trabalhador com a escala dele. Tá certo? Legislação, vejam, tudo é legislação. Ó, vamos voltar para baixo, tu vai me acompanhar para onde eu vou, mas. Ó, turma. A reforma trabalhista, ela trouxe as multas mais elevadas em relação ao registro do trabalhador. Vocês estão entendendo aí atrás? A reforma trabalhista, ela trouxe multas elevadas quando a gente fala de registro do trabalhador. Se uma empresa que não é microempresa e empresa de pequeno porte, deixa de registrar o trabalhador, quanto é a multa? R$3.000. Se uma microempresa e empresa de pequeno porte, deixa de registrar o trabalhador, quanto é a multa? R$800. Hã? Microempresa e empresa de pequeno porte que deixa de registrar o trabalhador. Isso está lá previsto na reforma trabalhista, artigo 41 e 47. Isso por cada empregado. Aí vocês não atentaram, vem lá no parágrafo primeiro é parágrafo único do artigo 47, que se você não atender aos requisitos do parágrafo único do artigo 41, você paga uma multa de R$600. E que multa é essa de R$600? É se você mantiver o cadastro do trabalhador desatualizado. Você mudou o trabalhador de horário e não informou essa mudança de horário para o E-Social, você pode ser autuado numa multa de R$600 por trabalhador. Artigo 47 da CLT, alterado pela Lei 13.467. Certo? Então, turma, deixou de registrar a jornada e o horário que o trabalhador exatamente está executando, multazinha de R$600. Não está aqui no escopo do nosso case, vai ser o próximo agora, afastamentos. Mas eu quero chamar vocês a atenção, PPP. Quem daqui não elabora o PPP? No ato da admissão. Vocês vão bem se dedurar, né? Vamos lá. Olha só. O PPP deve ser elaborado no momento que o trabalhador ingressa na empresa. O PPP ele é responsável, pessoal, por mapear e criar um histórico dos ambientes de trabalho que o trabalhador passou, apontando os fatores de riscos, apontando quais foram os equipamentos que neutralizaram ou tentaram minimizar a ação desses riscos. O PPP, ele mapeia, é o histórico de como é que estava a exposição do trabalhador naqueles ambientes. E hoje muitas empresas não adotam isso no ato da admissão, só adotam a elaboração do PPP quando o trabalhador é demitido e quando o sindicato pedir. Está errado, turma. O PPP ele deve ser elaborado no momento que o trabalhador ingressa na empresa. E se mudar de ambiente, você faz uma atualização do PPP. E hoje o PPP está previsto no evento 2240, de forma bem detalhada, que a empresa vai ter que declarar para cada trabalhador existente no quadro de funcional dela. Cada um vai ter que ter um ambiente de trabalho vinculado. Então, isso é que é importante vocês observarem. Vamos para o nosso quinto caso. Afastamentos temporários. Acidente de trabalho, doença. O cara que traz 32 atestados no mês. Mas como é que pode 32 atestados no mês? Pode. Um ele traz do dia 1º ao do dia 2, ao do dia 4, aí dia 3 ele já leva outro. Ele não deixa nem terminar o atestado, ele já vai buscar outro antes de terminar aquele. Peguei um caso dessa forma hoje de manhã. Uma empregada levou um atestado com CID de depressão, depois de hérnia de disco, e depois de pedra na vesícula. Aí eu olhei assim, eu estava analisando hoje de manhã, deu 45 dias de atestado. Aí eu comecei a analisar com o pessoal lá do DP, eu disse assim, rapaz, chama essa mulher para conversar, mande ela entrar no mar, assim, né? Tem uns banhos de sal grosso, porque a mulher que tem 3 tipos de doença no mesmo mês, rapaz, vou dizer uma coisa. Pode acontecer? Claro que pode. Eu estou só fazendo uma interatividade com vocês, pode.
Mas aí a empresa é obrigada a pagar todos os dias que ela se afasta, em cada tipo de afastamento. Contando que seja até 15 dias. Então foram 45 dias de afastamento. A empresa vai ser obrigada a pagar os 45 dias? Vai. Porque cada afastamento foi decorrente de uma doença específica. Então ela vai ter que pagar. Com alergia danada aqui. Olha, nosso quinto caso, a gente vai trabalhar a seguinte situação, vejam só. O trabalhador é afastado, tá? Por acidente de trabalho ou doença ocasionada pelo trabalho. Esse trabalhador é obrigado a ter o recolhimento ao FGTS? Por quê, hein, pessoal? Porque o trabalhador cometido de acidente de trabalho ou de uma doença ocasionada pelo trabalho, eu sou obrigado a recolher o FGTS desse trabalhador. Por quê? Vamos aprender? A legislação trabalhista ela é de 1943. Então, existe um artigo, eu não recordo qual é, que determina o seguinte: antes de 88, o FGTS ele podia ser através de um depósito na conta vinculada do trabalhador ou a indenização por tempo de serviço que correspondia a um salário por cada ano de serviço prestado. Isso era a regra do FGTS. Aí a legislação trabalhista trazia o seguinte: o trabalhador cometido por acidente de trabalho faz jus à indenização por tempo de serviço. E o que é o tempo de serviço? O FGTS. Como em 88 o tempo de serviço foi extinto, foi migrado todas as obrigações para o FGTS, e o FGTS passou a ser obrigatório, o seu recolhimento, então essa regra que o trabalhador afastado por acidente de trabalho faz jus à indenização por tempo de serviço, migrou também para o FGTS. Por isso que ele faz jus ao depósito do FGTS mensal. E esse depósito é sobre o valor do seu benefício, não o valor salarial. Valor do benefício que ele está recebendo. Você paga o FGTS. Procure isso. Inclusive, olha lá no manual, a verba, que você informe, se eu não me engano, é 9932, que é uma base. Base de cálculo sobre o FGTS, sobre o benefício previdenciário que o trabalhador recebe. Então, vejam só, sobre o benefício. Ele não faz jus à indenização? Se for menor do que o salário dele, vai ser menor do que o salário. Mas se for maior, vai ser maior sobre o salário. Se o cara entrou ganhando um salário mínimo, mas a média de salário de contribuição dele era de R$2.000, o benefício previdenciário dele é 1.500, ele ganha um salário mínimo na sua empresa. O benefício vai ser pago sobre 1.500. Dê uma olhada bem na legislação e olhem lá também na descrição da verba, lá no manual da social, que fala claramente que é benefício. Mas vamos voltar para cá. O que eu quero chamar a atenção de vocês é uma situação da seguinte forma. Eu tenho que pagar o FGTS do acometido por acidente de trabalho ou doença ocupacional. Quando eu afasto o trabalhador, a regra de cruzamento vai ser a seguinte: na hora que eu gero um ACAT lá em janeiro, eu só posso afastar o trabalhador se eu tiver enviado a ACAT de forma precedente. Esse afastamento para acidente de trabalho procede um ACAT. Tá? Hoje, como a ACAT não é obrigatória, então ele não vai fazer esse cruzamento, porque ela não está na fase de obrigação. Na hora que eu transmito o afastamento para acidente de trabalho, lá no RET, que é o Registro de Eventos Trabalhistas do E-Social, o trabalhador está afastado por acidente de trabalho. O que é que o RET entende? Olha a inteligência artificial. Ele diz o seguinte, olha, na hora que o trabalhador está afastado, ele tem que obrigatoriamente ter uma folha de pagamento com um evento base chamado base de cálculo do FGTS para trabalhadores afastados, com o valor do benefício. Exatamente para quê? Quando eu transmitir para a base do E-Social, a Caixa Econômica, como ela vai fazer essa leitura, ela vai buscar o FGTS baseado nas informações que estão no E-Social. Por isso que, como há como você altera a integridade das informações para o FGTS, o E-Social cruza. Vou dar um exemplo mais claro. Você afastou o trabalhador. Você tem 100 empregados na sua empresa ativos. Um sofreu um acidente de trabalho e você afastou. Vocês concordam comigo que quando você for gerar a folha e mandar para a social, você só vai gerar a folha de 99? Não é 99? Porque um está afastado. Quando você mandar essa folha do 99, de 99, na hora que você tentar
fechar o E-Social, fechar a folha do E-Social, ele não vai deixar. Quando você mandar o evento 1299, ele vai dizer, existe trabalhador afastado por acidente de trabalho no RET sem remuneração específica. Aí você, mas o cara não vai receber nada? Vai. Ele vai receber uma verba de natureza, de tipo de verba como informativa, com base de cálculo do FGTS, para que a Caixa Econômica calcule o FGTS dele. Senão ele não deixa você fechar. Então, o cuidado é eventos temporários, principalmente o afastamento, cruzado com a folha de pagamento, deve ser transmitida a informação do empregado. Deve ser transmitida a informação daquele trabalhador. Dúvidas? De afastamentos? Diga lá, doutor, lá atrás. Eu não vi, não tenho que ir lá. Vamos lá, eu relato a dúvida para vocês, tá certo? Diga lá, doutora. Certo? Tudo bem? Você fechou do dia 25 de julho, 60 dias? Tu tem fé em Deus? Começa a orar. Como é teu nome? Como é teu nome? André. Pessoal, a dúvida da André é a seguinte, ó. Hoje é 8 mês. Em tese, eu já fechei a folha para o E-Social no dia 7. Como eu fechei a folha dia 7, aí hoje um indivíduo trouxe um atestado de 60 dias relativo ao dia 25 de julho. Minha primeira pergunta. Na hora que eu mandar a informação para o E-Social com a folha fechada, essa informação específica dela vai alterar a integridade da folha? Não, eu não tenho que pagar os 15 primeiros dias. Se esse atestado fosse do dia 1º de julho, e alteraria a integridade da folha? Porque eu só teria que pagar os 15 primeiros dias. Como essa informação não altera a integridade da folha já fechada, entra nas regras dos eventos extemporâneos. Então, você transmite essa informação sem problema que ele vai receber com sucesso. Agora, se essa informação fosse anterior ao dia 15 de julho, você teria que reabrir a folha, excluir a remuneração, afastar o trabalhador, enviar a remuneração novamente atualizada e fechar a folha de novo. Oi. Aí vamos lá, o pessoal está preocupado com multa. Eu posso fazer uma sessão de exorcismo contigo? Mas desterrar o mal? Esqueça, eu posso pagar por fora, olha aí. Vamos exorcizá-lo, bora. Fazer uma lavagem cerebral nela agora. Pode não, mulher. Não pode. Não vai ter alteração nenhuma. Aí você pagou a FGTS maior, aí você entra com processo de pedido de restituição à Caixa Econômica. Processo de pedido de restituição. Ah, mas o... Não, ele não faz regime de compensação concomitante, não. Vamos lá, continuando. Depois eu volto para as dúvidas. O nosso sexto caso, eita, folha de pagamento 1200, desligamentos 2299 e pagamentos 1210. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, muito importante. É o seguinte, ó. Muito importante para vocês. A folha de pagamento, ela vai registrar o que você está pagando, o que você está descontando, e também vai servir como base para cálculo do FGTS e da contribuição previdenciária. FGTS e contribuição previdenciária, lembre-se, será no evento da folha. Informou errado aqui, vai calcular o FGTS e a previdência errado. Tem uma determinada empresa ali que estava dando erro na base de... Quando a gente fecha a folha junto ao E-Social, vocês vão chegar nesse momento. Quem não está ainda nessa fase de mandar a folha, vocês vão chegar nesse momento. Na hora que você transmite a folha,
você tem a oportunidade de saber do E-Social a consolidação das contribuições, que são os eventos 5001, 5002, 5011 e 5012. Na hora que você transmite, o E-Social te devolve o arquivo XML com todo o retorno, é chamado retorno, com todas as informações dessas contribuições por trabalhador e por contribuinte. Então, uma determinada empresa ali, que a gente estava analisando a folha dela, e deu uma diferença de R$900 mil na base da Previdência. Claro que estava em tempo hábil, aí nós fomos conferir. Inúmeras verbas com incidência previdenciária colocada lá como não era base de cálculo para o E-Social. Então, chama a atenção de vocês. Quem aqui já transmitiu todos os eventos? Da primeira etapa, quem? Quem aqui não transmitiu nada ainda? Quem aqui está ouvindo sobre o E-Social a primeira vez hoje? Sério mesmo, primeira vez? Quem aqui não sabe nem onde é que está? Pessoal, vocês que estão aí atrás, vocês estão vendo a quantidade de pessoas que estão levantando as mãos, né? Aí eu pergunto, vou perguntar de novo, nós estamos no dia 8 de agosto, faltam 21 dias aproximadamente para a transmissão do primeiro grupo dos eventos iniciais tabelas, né? Quem aqui já transmitiu alguma coisa para o E-Social? Melhorou mais. Melhorou mais um pouquinho. Espingado, mas melhorou. Quem aqui não transmitiu nada ainda? Quem aqui está na primeira etapa do E-Social? Já passou da primeira fase, primeiro grupo de empresas? Grande porte, né? Já passaram. Quem aqui tem empresas do Simples Nacional? Ah, por isso. Ó. Você pergunta, o E-Social foi adiado? Não foi adiado, não. Ele foi flexibilizado para dizer o seguinte: ei, tu que é do Simples, tu pode transmitir os eventos, tu não precisa respeitar a fase do faseamento. Tu pode transmitir tudo em novembro. Só que esse transmitir tudo em novembro é tudo que aconteceu de julho até novembro. Tu vai conseguir fazer isso? Tu vai conseguir mandar todas as férias de agosto, todas as férias de setembro, rescisões de agosto, setembro, alteração salarial, mudança de horário. Tu vai conseguir fazer tudo isso aí, tudo no mês de novembro? Não vai. Então não esperem para novembro, não. A melhor coisa que aconteceu foi o faseamento, porque você vai fazendo por etapa e vai ficando tudo bem sincronizado. Dica, vamos lá, não é todo dia que a gente escuta essas dicas em relação à implantação, não. Olha só, não transmitam todos os eventos de tabela ao mesmo tempo. Transmita empregador, depois estabelecimento, depois lotações. Aí vai para cargos, horários, e deixa as tabelas de rubricas por último, porque elas são o coração da contribuição. Se você informar errado a natureza de rubrica, você vai ter problemas nessa natureza de rubrica, você vai ter problemas na apuração. E aí esse problema não vai apresentar hoje não, vai apresentar em novembro, quando tu estiver mandando a folha. Quando estiver fechando a DCTF. Corrigir é muito complicado, retificar um evento no E-Social é complicado. Então, não façam de forma agrupada. Aí você diz, ah, professor, mas o Fortes, quando eu faço há 10 anos, transmite a tudo. Se o Fortes transmite tudo, então, analisa da forma que eu estou informando para vocês. Vai lá para o cadastro da empresa, deu certo? Beleza. Estabelecimento, deu certo? Beleza. Lotação, deu certo, ó. Aí, carro, deixa a tabela de rubricas por último. Não, professor, ele já fez associação de tudo, mas está certo? Será que está certo? Será que realmente a incidência do imposto de renda existe para férias pagas e rescisão? Não, aí você manda a incidência de férias pagas e rescisão para o E-Social. E aí você vai ter problemas. E aí você vai ter muitos problemas. Então, deixa eu chamar a atenção de vocês para uma situação. É o seguinte, ó. Nós temos a folha de pagamento, evento S1200.
transmitidas que servem como base para o imposto de renda e para a contribuição previdenciária. Nós temos os desligamentos, S2299, que os desligamentos eu vou informar. Desligamento, pessoal, eu falo de toda condição, tá? Rescisão e transferências. Só que as transferências eu não vou informar verbas, porque eu estou relevando o passivo para todas outras empresas, Olha o detalhe, quando eu desligo o trabalhador por transferência, eu sou obrigado a informar a folha de pagamento dele naquele mês, naquela empresa. Quando eu informo que é uma rescisão contratual, as verbas da rescisão, elas vão no evento 2299 e não no evento de folha de pagamento. Qual é o grande lance? É que esses dois aqui, ó, eles fazem referência ao evento 1210. O evento 1210, ele é o evento de pagamento. É o evento de que você está desembolsando dinheiro para pagar o trabalhador. É o evento que serve como base para o imposto de renda. Então, o imposto de renda, ele leva em consideração o que você informa no evento 1210. Contribuição previdenciária e FGTS, evento 2299, evento 1200. Tem também o 2399. Mas como a gente está trazendo alguns casos, eu vou trazer o 1200 e o 2299 para vocês. 1200, pagamento de todo fato gerador ocorrido naquele mês. Quando se fala de fatos geradores das contribuições previdenciárias e do FGTS, eu remeto à prestação de serviço. Se o trabalhador ele realizou uma hora extra no dia 30 de abril, qual é a competência daquela hora extra? Abril. É o fato gerador, foi quando aconteceu. Se aconteceu em abril, eu tenho que apropriar na competência de abril. Mas essa hora extra eu paguei no 5º dia útil de maio. Quando foi o desembolso dessa hora extra? Maio. Então, o evento 1210 é maio, evento 1200 é abril. Esse evento aqui, ele trata, como eu falei, de Previdência e FGTS. Idêntico a esse evento. E esse aqui trata de imposto de renda. Porém, se o líquido daqui tiver diferente do líquido daqui, ele não aceita essa informação. Essa informação precede essa daqui. Eu não tenho como transmitir essa sem ter transmitido essa, e se for o caso, essa daqui. Então, manda o primeiro 1200, vai confrontar o líquido com o 1210. Ah, mas não está batendo. Então tem que ir atrás do problema. O que é que está acontecendo? Outra situação, não existe líquido negativo, tá? O trabalhador está devendo, lance uma verba de arredondamento. Lance uma verba de insuficiência de saldo. Não existe líquido negativo aqui, nem aqui, nem aqui. Então, o nosso caso que a gente está observando em relação às verbas 1200 é a incompatibilidade do líquido que está previsto na 1210 com a 1200. Professor, mas nesse mês eu tive 5 folhas de pagamento. Tive um adiantamento, tive uma participação de resultados, tive a folha do final do mês. Você vai mandar um único evento 1200. Professor, eu tenho um trabalhador que ele era estagiário e passou a ser empregado no mesmo mês. Vai ser tudo no 1200. Você não vai mandar 2 eventos, mesmo que ele tenha múltiplos vínculos. Você vai informar aqui no 1200 os 2 tipos de pagamento dividindo por folha. Não existe no mesmo mês um evento 1200, mais de um evento 1200 para o mesmo CPF. Não existe. Tá? Mesmo que o tipo de trabalhador seja distinto. É estagiário, é autônomo, com empregado, não importa. É um único evento 1200. É um único evento 1210. Agrupando todos os pagamentos que aconteceram naquele mês, mesmo que sejam pagamentos acumulados. Posso? Como é teu nome? Tu pediu com tanto carinho. Não foi assim. Eu me sensibilizei com o pedido dela. Vou explicar, Vou ser o mais didático possível, tá? Olha pra cá. Pede a cor e fica conversando. Imagine o trabalhador X
que trabalhe para a empresa A, para a empresa B e para a empresa C no mesmo mês, certo? Um professor, né? Professor que trabalha para várias escolas. Na empresa A, esse professor ganha R$1.000. Na empresa B, esse professor também ganha 1.000. E na empresa C, ele ganha 1.000 também. Quando se fala de salário de contribuição para a Previdência Social, o salário de contribuição é uma remuneração limitada ao teto, que hoje está em R$ 5.641,32, é isso? R$ 48,31. Então, quando se fala de salário de contribuição, a gente remete à remuneração. Só que eu tenho que analisar sempre baseado em todo o acumulado do mês. Então, o acumulado do mês foi de quanto? 3.000. Como esse trabalhador é empregado, o empregado ele entra nas alíquotas de contribuições, que vai de 8% a 11%. R$3.000 está na alíquota de quantos por cento? 11%. Então, a contribuição desse trabalhador deveria ser R$330. Se eu tratar individualmente cada empresa, quanto é que seria a alíquota de contribuição aqui? Aqui. Está certo ou está errado? Está errado. Está errado porque eu tenho que tratar de forma acumulada em relação ao trabalhador. Mas a empresa ela não tem culpa disso. A responsabilidade de ajustar essas remunerações em cada empresa é do empregado. Ele tem que declarar a seguinte situação: empresa A, eu ganho na empresa B 1.000 e ganho na empresa C 1.000. A empresa A, beleza, então tua alíquota de contribuição é 11%. Empresa B, isso X falando, tá? Empresa B, eu ganho na empresa A 1.000 e ganho na empresa B, na empresa C 1.000. A empresa B, então tua alíquota de contribuição é 11%. E a empresa C? Empresa C, eu ganho na empresa A 1.000 e ganho na empresa B 1.000. A empresa C, tua alíquota de contribuição é de 11%. Tá claro até aí, não tá? Beleza. Só que como é só se prestar atenção, se conversar, ela pediu com tanto carinho, então você diz o seguinte, bem, entendi, professor, e não é social como é que funciona tudo isso aqui? Não é social, a empresa A vai informar que ele tem múltiplos vínculos. Não tem múltiplos vínculos? Aí a empresa A, quando ela diz isso aqui, o E-Social obriga, o layout do evento aqui obriga isso, a informar o CNPJ dos vínculos e a remuneração que serviu como base para a Previdência. Então, a empresa A vai dizer que ele tem múltiplos vínculos e vai informar o CNPJ de B e C e o valor que ele ganhou em B e C. A empresa B faz o mesmo jeito, a empresa C faz o mesmo jeito. Para quê? Para quando chegar lá no E-Social, cruzar. E apurar o valor das contribuições previdenciárias corretamente. Ficou claro? De nada. Mas ficou esboçado aí, né? Ótimo. Vamos lá, continuando. Nosso último caso. Eita, que tá bom. Eu tenho que correr, turma. 4 horas já tem um cliente ali. Voando, mas não para não, né? Na realidade, vocês sabem como é. Essa exceção, Vocês sabem como é que funciona a transmissão dos arquivos? Não, né? Transmissão do arquivo é mais ou menos assim, são 2 etapas. A primeira, recebe o arquivo, vê a estrutura, se está dentro do layout e devolve um protocolo. A segunda etapa, o sistema pega esse protocolo, vai lá no ambiente do E-Social e consulta para saber o processamento desse arquivo. Qualquer erro que dê na primeira etapa ou na segunda, ele vai devolver o arquivo com esse erro, ele não vai armazenar. Então, se você transmitiu a informação e deu erro, pode ficar tranquilo que não foi armazenado, não.
Você tem que corrigir para mandar de novo. Aí quando corrigir fora do prazo, vai ser normatizadas as multas de envio fora do prazo. As únicas multas de envio fora do prazo existentes hoje, baseadas no E-Social, é da DCTF Web. DCTF Web é que tem multa aí, é 2% do valor devido, né? E erros de informações, etc. Sétimo caso. Sétimo caso. E-Social e FDRINF é para quê? Eu falei isso. Para receber as informações das relações de trabalho e das bases de cálculo das contribuições previdenciárias. FDRINF vai servir para outra coisa, mas nesse momento vocês só se preocupem com previdência, tá certo? Não se preocupem com PIS, COFINS, CSLL, isso aí é uma outra etapa. Nesse momento, E-Social e FDRINF são responsáveis por receber as informações vindas dessas relações de trabalho. Novo FGTS, a Caixa Econômica vai fazer a leitura pelo que está exposto lá no E-Social. E vai ser no novo endereço. A gente não vai mais acessar conectividade.caixa.gov.br, não. Agora é conectividadesocial.caixa.gov.br. O terror ainda continua porque precisa do Java. Então, o Java, por sua vez, vai ser o terror. Certo? E a DCTF Web, ela será... Aí, esse aqui é onde mora o perigo, ó. Porque o novo FGTS, por sua vez, você pode emitir a guia, mesmo sem ter fechado o E-Social. Porque ele permite você gerar a guia por trabalhador. Ele permite você gerar a guia por estabelecimento. Ele permite você gerar a guia por obra. Ele permite você gerar a guia por tomador. Então, não importa, ele permite você brincar com a guia do FGTS emitindo da forma que você quiser. Quem trabalha em escritório de contabilidade aqui? Quando liga um cliente, segunda-feira de manhã, dizendo assim, ó, ei, não tem um trabalhador tal? Tem, vou demiti-lo essa semana, calculo 1 ano de FGTS em atraso. Você reza uma Ave Maria, não reza não? Você começa a orar. Quando chega essa ligação no escritório, segunda-feira de manhã, tu já pensa o seguinte, vou passar a semana trabalhando nisso. Tem uma notícia boa para vocês. Olha uma notícia maravilhosa para vocês. Você não vai mais precisar gerar aquela quantidade de informações, GFIP por GFIP, para recolher o FGTS em atraso. Uma vez transmitida e fechada a informação no E-Social, já consolida o valor devido naquele mês. Se eu passo 12 meses sem contribuir, basta eu acessar conectividadesocial.caixa.gov.br, lançar o CPF do trabalhador, informar o período, ele emite uma guia consolidada com todos os meses que estão em aberto. É lindo! Salva de palmas! Mas assim como o vinho ruim, o vinho bom tem um vinho ruim. Só vale isso a partir das competências fechadas no E-Social. As competências para trás continuam GFIP ainda. Tá certo? Então, é o vinho bom e o vinho ruim, né? Pobre não pode ter um minuto de alegria. A alegria de pobre dura pouco, né? Eu sei disso. Eu sei que isso funciona assim. Oi, não, professor não, querido professor. Vamos lá. Pessoal, em regra geral, para a gente encerrar, porque eu vou precisar, infelizmente, encerrar. Mas ela perguntou o seguinte, Jonathan, o motoqueiro terceirizado eu vou informar onde? Primeiro de tudo, esse motoqueiro, ele é empregado de uma empresa terceirizada ou ele é um autônomo? De outra empresa. Então, a nota fiscal de prestação de serviço será informada na FDRINF. O motoqueiro será informado no E-Social da empresa terceirizada. Isso. Não na sua. Dá nota fiscal para lançar aqui. Beleza? Show? FDRINF. Contribuições previdenciárias baseadas em pessoa jurídica, pessoa jurídica.
social, relação de trabalho e base de cálculo das contribuições previdenciárias, pessoa jurídica, pessoa física. Aquisição de produção rural é relação de trabalho, é comercialização do produto, não é verdade? É social. Aquisição, pessoa física. Comercialização, pessoa jurídica, FDRINF. DCTF-Web é responsável por fazer o fechamento. Depois do fechamento é social FDRINF, como é que eu faço para declarar quanto eu devo à Receita? DCTF-Web. Eu não declaro quanto eu devo aqui não, turma. Aqui são repositórios de recebimento de informações. A apuração de quanto eu devo pagar é feita aonde? DCTF-Web. A DCTF-Web, por sua vez, ela vai apurar quanto você tem que pagar, você confessa o valor devido, aí ela te habilita a emitir o DAF para recolher a contribuição. Agora, onde é que mora o perigo? Você só consegue transmitir a DCTF-Web e gerar o DAF depois que fechar o E-Social e FDRINF. Se você tiver uma inconsistência no E-Social, você não consegue gerar a DCTF-Web. Uma inconsistência na FDRINF, não consegue apurar. Tá? FDRINF depende. FDRINF são todas as bases de cálculo das contribuições previdenciárias que não envolvam a relação de trabalho. Fiscal. Você não consegue fechar a DCTF-Web. A DCTF-Web, ela necessita obrigatoriamente do fechamento do E-Social e do fechamento da FDRINF. Aí me pergunta, inclusive nos treinamentos, me pergunta o seguinte: Jonathan, quem é responsável pelo E-Social? Toda a empresa. Mas quem transmite? Departamento Pessoal e o SESMIT, né? Quem é responsável pelo FDRINF? Eu entendo que seja o fiscal. Então, o setor fiscal, porque o faturamento já recebe a nota, já emite a nota, já transmite a informação para a FDRINF. O fiscal recebe a nota, já envia a informação para a FDRINF. Então, as FDRINF, entendo que seja pelo fiscal. Tu está gravando, né, para postar lá na empresa, para dizer para a empresa que... Rapaz... Não vai, ó, me comprometa não, rapaz. Oi. Se for terceirização, empresa prestadora de serviço, você vai ter que informar na FDRINF. Tá? Se for, presta atenção. Primeiro de tudo, pessoal, FDRINF, se não tiver base previdenciária, precisa ser informado? Não, só vai informar aquilo que tem a base previdenciária. Se eu tenho uma cessão de mão de obra, prestação de serviço com cessão de mão de obra, e houve o destaque da retenção, tem FDRINF. Associação esportiva, tem FDRINF. Contribuição patronal sobre a receita bruta, desoneração, FDRINF. Sai do SPED de contribuições e da DCTF e migra para a FDRINF e para a DCTF-Web. A contribuição patronal sobre a receita bruta. Patrocínios, comercialização da produção rural, serviços tomados e serviços prestados em relação à contribuição previdenciária, tudo FDRINF. E quem é o responsável da FDRINF? Eu não falei nada. Vocês não... Beleza? Meus amigos, eu sei, mas olha, nós teremos outras oportunidades. Deixa eu fazer aqui meus agradecimentos. Nós teremos outras oportunidades de conversar mais. O que é que eu aconselho a vocês? Estudar nunca é demais. Então, peguem o manual, peguem os layouts, estudem, entendam como é que funciona essa obrigação. Quero deixar aqui meus sinceros agradecimentos pelo convite, ao João Paulo, à Conta Contábil, aos meus colegas que participaram aqui hoje pela manhã, são profissionais competentíssimos, os caras são feras, entendeu? E espero que realmente o que a gente passou aqui nessas 2 horas, vocês possam assimilar e aplicar no dia a dia da empresa de vocês. Muito obrigado e até a próxima, viu, turma? Eu posso só fazer...